Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que foi o governo do Juscelino Kubitschek, quais foram os seus principais feitos, como é que ficou a situação econômica, social, naquele pequeno período de 5 anos que foi um período de paz social ali no Brasil. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações, porque toda quinta-feira tá saindo vídeo novo. A primeira coisa que a gente precisa se situar, quem era o Juscelino Kubitschek? O Juscelino Kubitschek, ele era um político, ele serviu como médico na Revolução de 32 por Minas Gerais, né? E ele se torna uma figura política já ali nos anos 40, ele foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, e ele era afiliado ao PSD. Ele sempre adotou uma política mais liberal, né? Então ele sempre tentou trabalhar um pouco com essa perspectiva de industrialização e priorizar e completar aquele processo do Vargas. Se algumas pessoas colocam que o João Goulart era o afiliado político do Vargas, o JK foi o seu sucessor econômico. Porque o Vargas começa lá nos anos 30 o processo de substituição das importações brasileiras, né? Ele lança nos anos 40, ainda durante o Estado Novo, o processo de instalação da indústria pesada no Brasil, com a construção da Vale, com a construção da Eletrobras para a parte energética, e também a CSN com aquele acordo com os Estados Unidos para a entrada do Brasil na guerra. E o JK já vai pegar uma época que ele já está pensando a produção em escala nacional, que se fosse um produto com tecnologia 100% brasileira e que fosse mais barato. Ele tinha alguns pequenos problemas e ele já tinha essa previsão. Bom, primeira coisa que é importante a gente perceber, o plano de metas. O plano de metas tinham 31 propostas de governo que o JK precisava implementar nesses 5 anos de governo, entre 56 e 61. O JK, então, ele vai se propor a industrializar o Brasil, só que o Brasil estava passando por uma crise econômica muito forte. Então, o primeiro ponto que ele vai precisar fazer vai ser abrir o Brasil para investimentos estrangeiros, para capital estrangeiro. Então, ele incentiva a entrada de verba, incentiva a entrada de multinacionais, e um setor dentro do setor industrial que vai ter um grande acesso vai ser a indústria automobilística, tá? E para vocês terem uma noção, é também no governo do JK que você tem uma ampliação do processo das estradas brasileiras. O JK construiu cerca de 6.000 quilômetros de estrada, né? Estradas modernas, principalmente porque o carro estava chegando aqui no Brasil. E principalmente a área mais industrializada, com metalúrgicas, com montadoras, foi a região do ABC, aqui localizada na parte sul, ao sul da cidade de São Paulo, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Essas três cidades tiveram uma grande produção industrial e outras áreas pelo Brasil, principalmente na região sudeste. Isso leva, nesse período aí de 5 anos, a um aumento de 80% da produção industrial. E ao mesmo tempo, nesse período também, o Brasil teve um crescimento no PIB de 7%. Só que o Brasil, ele estava entrando numa lógica de desenvolvimento econômico, só que ao mesmo tempo, o custo de vida e a inflação, que ainda estavam sendo um problema desde lá da redemocratização com o Dutra, depois que ele gastou toda a verba que a gente conseguiu na guerra, e as tentativas frustradas de controle econômico do próprio Dutra com o Plano Salt, do Vargas com as tentativas de conciliar o trabalhismo com a questão econômica, o Café Filho de enxugar os gastos com a questão do controle dos gastos públicos, o JK ele vai ter esse problema ainda aumentado com essa questão econômica, com o investimento das indústrias. Então vai ter uma explosão da inflação e vai ter uma explosão também da dívida externa. Com isso, o JK acaba tendo que romper alguns acordos com o FMI em 59, né? E ao mesmo tempo, o JK ele sempre vai ser lembrado por ser o cara que modernizou o Brasil, trouxe muitas indústrias, muitos automóveis e outros bens de consumo duráveis. Então, por exemplo, eletrodomésticos. É uma pena que o Brasil não tenha seguido essa política e essa adoção de manter a autonomia nacional, de não dependermos tecnologicamente de países estrangeiros
seja Estados Unidos, seja Europa, seja países da Ásia. E hoje o Brasil é um dos setores que nós temos maior dificuldade econômica, que tem caído nos últimos anos, são a questão das indústrias. O JK vai fazer investimentos na modernização da Marinha Brasileira e do Exército. Ao mesmo tempo, quando você tem as quarteladas ali no final dos anos 50, o JK consegue abafar essas quarteladas, esses levantes militares em alguns locais. Ele nomeia o Henrique Teixeira Lott, como seu ministro da guerra, afinal ele garantiu a legalidade, então seria interessante manter um cara desse de olho aí nesse pessoal. No finalzinho de 56 para 57, ele vai iniciar a construção de Brasília, certo? A construção de Brasília não era uma idealização do JK. Já tem relatos que desde ali da Primeira República já se pensava, principalmente por conta das revoltas da Armada e por conta da revolta da vacina ali no início dos anos 1900, esse processo de busca por um local mais afastado, mais isolado, onde a população não tivesse tanto impacto nas decisões políticas, já era anterior. Só que a pessoa que foi lá e fez essa medida foi o JK. Então, meados de 56, ele ainda estava no auge de seu governo, e ele começa a organizar a construção da cidade no Planalto Central, a cidade de Brasília, que só terminaria de ser concluída em 1960, e na posse de 61 é a primeira vez que essa cidade vai ser utilizada. Então, o JK, quando passar a faixa presidencial para o Jânio Quadros, vai ser a primeira vez que a nova capital brasileira vai ser utilizada para esse fim. Então, ao mesmo tempo, a construção de Brasília ela vai trazer aquilo de mais moderno que você tinha, né? O concreto utilizado de uma forma mais curvilínea, né? As construções pós-modernas, toda a estruturação, o planejamento urbano. Bom, a ideia da construção de Brasília foi feita pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. A ideia da construção da cidade com o formato de um avião, a ideia do Congresso sendo a cúpula da Câmara dos Deputados voltada para cima e a cúpula do Senado voltada para baixo, para ouvir as demandas do povo e debater as questões entre si. A capela ali de Brasília, toda essa construção, os palácios, a Avenida Esplanada dos Ministérios, o STF, tudo isso foi planejado para ser a capital. Então Brasília é a capital brasileira desde 1960. E uma questão que muitos colocam é que grande parte dos operários que trabalhavam nessa região eram pessoas que vinham do Nordeste, que estavam tentando superar a seca, né? Muitos migraram para o Sudeste, mas quando anunciaram a construção de Brasília, muitos migraram ali para o Planalto Central para auxiliar na construção dessa região. Só que quando a cidade foi concluída, essas pessoas foram jogadas às margens da cidade de Brasília e começaram a surgir as cidades satélites com essa população migrante. Então, o plano de meta, 70% do seu foco estava ligado às questões econômicas, industriais, estruturais e energéticas do Brasil, que fariam o país desenvolver a curto, médio e longo prazo, principalmente a longo prazo. Só que no fundo, a dívida externa começou a crescer, ao mesmo tempo também, setores como estados do centro-oeste, do norte e do nordeste foram abandonados nesse processo de desenvolvimento. Para tentar dar uma minimizada nessa questão, cria-se a Sudene para tentar resolver os problemas ali regionais do Nordeste. Porém, a questão é muito mais grave do que só a questão da seca ou dos investimentos no Sudeste. Era uma questão muito mais estrutural que já vem desde os tempos da independência, que é a questão de que uma concentração fundiária é muito forte no Brasil. E é uma questão que não foi tocada pelo JK, e surge ali em Pernambuco as ligas camponesas, lideradas pelo Francisco Julião, como sendo um movimento camponês exigindo a pauta da reforma agrária, que as pessoas pudessem ter acesso a terras para produção e para sua própria sobrevivência. E as ligas camponesas serão importantes para a gente avaliar esse processo no início dos anos 60 também. Então, o JK ele vai ser importante por vários aspectos. Ele vai ter um salto econômico muito forte, industrial muito forte, mas ao mesmo tempo a gente teve uma crise muito forte, que já vinha crescendo de outros momentos. Nós nos endividamos ainda mais. Só que uma medida de marketing muito incrível, que alguns políticos ficariam maravilhados hoje em dia, vai ser a questão da construção de Brasília.
A construção de Brasília e todo o marketing que se criou em cima de Brasília ignora-se ignora-se os reais problemas do governo JK, como por exemplo a questão de não ter tocado em reforma agrária, de não ter se preocupado com os estados do norte, nordeste e centro-oeste, e ter se focado também na construção de estradas que levou a um boom no mercado automobilístico, e hoje nós temos problemas urbanos sérios em várias cidades grandes do Brasil, né? Principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tem essa questão da supervalorização do automóvel como sendo o único método de transporte. E sobre a questão de Brasília, eu queria fechar com um textinho da Lilia Schwartz e da Louise Starling, que ela fala um pouquinho da questão de Brasília, mais especificamente, como essa foi uma jogada de marketing que possibilitou ao JK ser um dos candidatos cotados para a eleição de 65, uma vez que ele não podia se reeleger, não existia eleição de acordo com a Constituição de 46. Então ele poderia se candidatar em 65, e em 65 ele seria um dos mais favoritos para ganhar aquele pleito, se ele tivesse acontecido. Juscelino sempre sustentou que a decisão de construir Brasília surgiu do nada, de um gesto visionário que ele incorporou ao seu programa de governo e lhe permitiu ver longe. Mas é pouco provável que as coisas tenham se passado desse modo. Brasília cumpria funções demais para não ser intencional. Fez a ponte entre o velho e o novo Brasil. Conferiu inteligibilidade popular ao plano de metas. Forneceu a JK um inédito poder de barganha entre adversários sensíveis à participação num negócio altamente lucrativo e desviou a atenção da sociedade para problemas de difícil solução para o governo, como a inflação e a reforma agrária. Brasília tornou-se simultaneamente um monumento e símbolo nacional e levou consigo o próprio JK e garantiu a ele um lugar excepcional na história do país. Fica esse grande questionamento e eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não se esquece de curtir e compartilhar o vídeo, encaminha para os seus amigos e deixe seu comentário aí para mim, me dizendo o que você achou do JK. Fiquem bem e lembre-se sempre, dúvidas e desafios chama a CLIO.